Oi, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas em ponto agora. Hoje é dia 13 de março de 2025. Nós estamos começando mais uma edição do Desperta para você sair da cama muito bem informado. Olha, todo dia eu levanto às 4h30 da manhã e me preparo para vir aqui para a sede do ICL para colocar no ar, né, um noticiário para preparar você para enfrentar o seu dia melhor. Fazendo como? Contando uma história do que foi o dia de ontem, para que você possa ter uma ideia de como é que anda o planeta, né, e projetando as coisas que vão acontecer durante o dia de hoje. É uma missão muito complexa, porque o mundo é um na hora em que a gente vai dormir e é outro na hora em que a gente desperta, né? Assim aconteceu essa noite. A gente foi dormir sabendo que lá na Argentina havia rumores de uma confusão incrível que estava acontecendo lá. A partir de um processo de aposentados, houve uma repressão brutal. A polícia agiu com violência extrema. As torcidas de futebol, como aconteceu, aliás, aqui em São Paulo, com a torcida do Corinthians, apoiaram o movimento. Isso acabou agravando toda a confusão. E um fotógrafo foi atingido na cabeça por uma bomba de efeito moral e está hospitalizado em estado gravíssimo. A situação está muito ruim na Argentina. E enquanto a população volta para as ruas e faz panelaço para protestar contra aquilo que está sendo chamado de ditadura Milei, né, no Senado da República avança o processo pela trampa lá, pelo golpe aplicado por Milei nos seus próprios contemporâneos, nos seus próprios conterrâneos, né? Um golpe com criptomoedas que drenou 4 bilhões e 600 milhões do bolso de especuladores grandes e pequenos, de pessoas que acreditaram na proposta daquele presidente da República, avalizando o que era, na verdade, uma arapuca. Então, uma situação muito complicada lá na Argentina, o que coloca em xeque todo o discurso dos anarcocapitalistas do mundo que querem ver o Estado explodir, né, para que os magnatas continuem sorvendo de todas as benesses do poder público, né, e isso acaba criando situações horríveis pelo planeta, né? Agora, o incrível é que tudo isso estava previsto, era possível prever com muita clareza que um programa de ajuste fiscal feito ao custo do sacrifício, das pensões dos aposentados, né, do salário das pessoas mais humildes, das contribuições ao sistema de previdência que ainda funcionava, né? Tudo isso acaba agravando em muito a situação de um povo que está em absoluto estado de pobreza. E isso tende a se reproduzir pelo mundo, constituindo um verdadeiro alerta, né, para aqueles que advogam por essa tese do minimalismo estatal, né, da presença do Estado apenas como elemento indutor das grandes fortunas, né? Nós vamos ver tudo isso ao longo do programa de hoje, tá? Então eu disse para vocês que é difícil a gente contar essa história, porque a história muda todo dia. Quando a gente vai dormir, o mundo é um, quando a gente acorda, o mundo é outro, né? E hoje eu vou começar falando para vocês sobre os destaques do ICL, só que antes, como faço todo dia aqui, eu vou conversar com o meu assessor para assuntos desportivos, o Alex, que já está aqui bem esperto no switcher aqui na direção de TV do programa. Alex, boa noite. Boa noite não, bom dia, né? Eu acho que o Alex dormiu bem essa noite, viu, gente? Bom dia, Panuso, bom dia, chat, como estão? Eu Como dormi mais ou menos, sua noite, Alex? Mais ou menos por quê, Alex? Eu dormi, aí eu acordei meia-noite para conferir o resultado de um jogo. Qual jogo? Barcelona, de Guayaquil e Corinthians. Na hora que eu vi, eu fiquei feliz. Foi quase, hein? Coringão quase conseguiu, mas não conseguiu. Isso para um palmeirense é de uma alegria incrível, não é não, Alex? Sim, é uma alegria incrível. E lembrando que o Corinthians ficou com um a mais e mesmo assim foi eliminado e o acesso foi negado para a fase de grupos da Libertadores. Bom, também temos que o Corinthians foi beneficiado porque um saiu, é isso? Como é que foi isso? Aos 62 minutos teve a expulsão do Leonai e o Corinthians ficou com um a mais durante a maioria do segundo tempo. Então empatou com o Palmeiras esse fim de semana, porque o Palmeiras também jogou com um a mais, né? Ô, gente, o Alex é palmeirense, né? A alegria de palmeirense é ver corintiano humilhado. E essa madrugada foi uma madrugada terrível para os corintianos, mas olha, o Corinthians está bem, está tudo bem. O Corinthians cansou de ganhar título aí, né, Alex? Sim, faz um tempinho. Então tá bom, mas você admite que o Palmeiras jogou com 12 no último jogo? Sendo clubista, não. Não, né? Bom, nós tivemos também lá no Rio Fla-Flu, né? O que aconteceu lá? Flamengo 2 e Fluminense 1, jogo no Maracanã, gol do Wesley e Juninho, e o Keno, aos 88 minutos, fez o gol de honra que leva o jogo em aberto domingo para o final do Campeonato Carioca.
E lembrando que hoje também tem Bahia e Boston River do Uruguai pelo jogo de volta da pré-Libertadores também. Se o Muito bom. Bahia ganhar de 1-0, de qualquer vitória, ele se classifica para a fase de grupos da Libertadores. Muito bom. Eu acho que o Alex vai torcer pelo Bahia, viu? Porque, né, o Palmeiras está fora. Sendo sincero, Enfim. vou torcer pro Boston River. Tá bom. Beleza. Como é que é o nome desse time? Boston River. O quê? Boston River. Ah, Boston. Isso. Ah, entendi. Tinha ouvido outra coisa. Tá bom, Alex, vamos tocar aqui o Bom programa. programa. O pessoal está esperando notícia, né, gente? São 7h06. Quero dar bom dia para você que eu não cumprimentei ainda, que chegou aqui agora um pouquinho atrasado. E mostrar para você já os destaques do site do ICL. O Alex vai colocar na tela para a gente. Está aqui, olha. O principal destaque do site do ICL, que fica em icl.iclnoticias.com.br, é esse aí que você está vendo na sua tela. Projeto do Congresso sobre transparência de emendas dribla o Supremo Tribunal Federal e tem brecha para esconder autores. Texto permite indicação de emendas apenas com a assinatura do líder do partido. Ou seja, eles não se cansam, né? Eles querem porque querem ficar longe da formalização dos nomes dos parlamentares que mandam dinheiro para o interior do país. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, até porque já tem uma repercussão disso. O Ministério Público Federal indicando investigação em 361 municípios brasileiros que receberam essa deformação, né, essa excrescência chamada emenda PIX, em que o dinheiro público vira dinheiro particular, é apropriado por deputados e prefeitos e acaba indo para o limbo, para o buraco da corrupção. Aqui embaixo, olha, o segundo destaque, em defesa da Constituição, contra a influência da religião na política, o movimento luta pelo Dia do Estado Laico, que, aliás, é uma ótima iniciativa, porque nós temos dia para tudo quanto é santo, efeméride para tudo quanto enfim, lembrança aí religiosa, mas não temos nada em relação à laicidade do Estado, que é um princípio constitucional e devia ser celebrado, né? Devia estar aí, nós devíamos ter um dia, aliás, devia haver um dia da Constituição, né? Nós temos aqui em São Paulo o feriado da Revolução Constitucionalista e não temos um dia da Constituição. Bom, vamos lá, outros destaques aqui do site do ICL. Esse a que eu me referi no começo do programa, a marcha de aposentados contra Milei recebe apoio de torcedores e termina em confrontos em Buenos Aires. Vendo aqui a distância, parece que foi uma coisa pequena, mas não foi não, hein? A gente vai ver bastante bem isso com a ajuda da cobertura da imprensa argentina, que resiste ainda ao governo Milei. Bolsonaristas reagem com críticas e ofensas à fala de Lula sobre mulher bonita. É verdade, o Lula mais uma vez pisou na bola ontem falando de novo uma expressão machista, né? E está na hora de atualizar o repertório, viu, presidente? Porque realmente é demais, sabe? Não precisa. Aí um evento importante como esse de ontem, que foi o lançamento do consignado para trabalhadores da iniciativa privada, acaba manchado, né, por uma bobagem, que não tem significado nenhum e que não produz nenhuma consequência do governo, mas serve para malhar o Lula, né? Então precisa ter mais cuidado com isso, sabe? Presidente, uma por semana não dá, concorda? Só que nós vamos tratar também do que importou nesse encontro, que foi o lançamento dessa linha de crédito, que promete ser uma linha revolucionária e até libertadora para algumas pessoas que estão endividadas. Por quê? Porque tendo acesso a essa forma de financiamento, e o governo vai controlar o mecanismo da concessão desses empréstimos aí, quem está muito enrolado com a banca tradicional, que cobra até mais de 100% ao ano por crédito pessoal, e muito mais do que isso pelo cartão de crédito, vai poder agora fazer um consignado e pagar 40% ao ano, o que também é uma aberração, né? E isso fez com que o Lula ontem, na solenidade em que assinou a medida provisória criando o PIX para os trabalhadores com carteira assinada, ele alertou que esse empréstimo não é para qualquer um, nem para nada disso. Outros destaques aqui do ICL, a Receita divulga regras do Imposto de Renda para 2025. Aqui estão os principais pontos a destacar na declaração desse ano e há um ponto negativo aqui, porque a declaração auto-preenchida só vai estar à disposição a partir do dia 1º de agosto. Isso acaba encurtando muito, né, o prazo para o preenchimento da declaração. Então, vai ter gritaria, vai ter confusão e nós já estamos antecipando para vocês o que é que vai ter em relação a esse assunto. Próximo destaque, a AGU contraria Exército e aceita retirar a homenagem ao golpe em quartel de Minas Gerais. Vamos ver o que é isso aqui?
uma matéria da Folha Press, né? A AGU, que é a Advocacia Geral da União, contrariou a posição do Comando do Exército e defendeu a revogação completa da homenagem ao golpe militar de 64 em um quartel de Juiz de Fora. Como se sabe, foi de lá que partiram as tropas em direção ao Rio de Janeiro, que deflagraram, né, o golpe de 64. Diz aqui a nossa matéria que em manifestação enviada à Justiça Federal, numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, a AGU afirmou que a denominação Brigada 31 de Março, que foi dada à 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, contraria uma decisão do Supremo Federal. A Corte entendeu ser inconstitucional o uso de recursos públicos para promover comemorações ao golpe de Estado de 1964. E o Exército, numa nota, afirmou que encontram-se em tratativas com o Ministério Público Federal por intermediação da AGU sobre o assunto em tela. Quer dizer, está esperando para ver... Mas peraí, gente, é sério, né, que tem uma brigada militar lá que homenageia um golpe de Estado? Só no Brasil mesmo, para uma coisa dessa ter assento, né? E só no pior dos Brasis. Então, enfim, que isso realmente mude, né? Vamos voltar para a nossa página aqui do ICL, porque tem mais um destaque que eu quero mostrar para vocês. Isso diz respeito à chuvarada que caiu essa noite em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo houve um morto, né? Um motorista de aplicativo estava sob uma árvore que desabou e acabou falecendo. Um motorista de táxi, não sei bem se é táxi ou se é aplicativo, mas nós vamos conferir isso aqui durante o noticiário de hoje, tá certo? E por falar em clima, como é que vai ficar o tempo hoje no Brasil? Temos vários alertas do Instituto Nacional de Meteorologia prevendo chuvarada em praticamente todas as regiões do Brasil, a não ser para Minas Gerais e para o Nordeste, né? Onde a maior parte fica ainda que sujeita à chuva sem alerta de nenhuma gravidade. Vocês estão vendo aí o mapa na tela, essas áreas aqui em cor laranja, né? Essa área aqui abrange metade do Amazonas, todo o estado do Pará e uma partezinha do Maranhão, com alerta aqui de chuvas intensas. Mas lá isso não preocupa, porque não há grandes aglomerados urbanos e a população está preparada para enfrentar esse tipo de clima, né? Nessa região amarela, aqui no centro do Brasil todo, né? Começa lá no litoral de Fortaleza, desce aqui pegando praticamente todo o centro-oeste, uma pequena parte do Triângulo Mineiro, São Paulo, Paraná, vai até Santa Catarina, chuvas intensas de novo. Então, o pessoal que se acautele, mas os riscos maiores estão aqui, olha, nesta região aqui, que vai do litoral paulista, litoral paranaense, até praticamente a metade do litoral de Santa Catarina, acumulado de chuva, terreno muito hidratado, né? E a previsão é de mais chuvas ao longo do dia de hoje. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo aqui no Brasil? E tem que dizer que o calorão continua, né, gente? Porque não passou. Nós estamos aqui sentindo a chuva, mas o refresco ainda não veio. E hoje teremos novamente temperaturas altas em todo o Brasil. Vamos lá, o que significam essas cores aqui do Instituto Nacional de Meteorologia? Vamos pegar a legenda dela aqui, deixa eu pegar para vocês aqui. Significa o seguinte, olha, nessas áreas verdes, de verde mais intenso aqui, vai chover mais forte, nessa área verde mais claro aqui vai chover com menos força e aqui uma chuva intermediária, tá bom? Uma chuva que vai pegar aí praticamente todo o sul do Brasil, mais o estado de São Paulo, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul. Vamos para as temperaturas. Porto Alegre vai ter máxima de 23, Florianópolis de 25, São Paulo com 29 graus de máxima, vai ficar um pouco menos quente, né? Curitiba vai estar com 24, Rio de Janeiro, calorão, 37 graus. E, olha, Rio de Janeiro teve uma noite terrível lá, hein? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar o que aconteceu. Vitória, 34 graus, tempo nublado. Belo Horizonte com 33 graus, nuvens. Goiânia, 34 graus, está mais fresquinho do que ontem. Brasília, 32. Campo Grande com 30 graus. Vamos ver Cuiabá, que é uma cidade calorenta pra caramba, 35 graus de temperatura. Palmas, no Tocantins, 31 graus. E depois aqui as capitais do Nordeste com 30 graus, com máximas entre 28 e 31 graus, todas elas, né? Portanto, é um dia com vento lá e, enfim, previsão de chuva também. Possibilidade de chuva isolada, não vai ser aquela chuvarada. E aqui no norte temos São Luís com 30 graus, temos Macapá com 32, Belém do Pará também com 32, Manaus com 32, Boa Vista com 33, Rio Branco com 32 e Porto Velho
com 31 graus Celsius. Vamos ver agora o que aconteceu aqui ao longo da noite e madrugada com relação à condição da meteorologia. E aqui eu digo para vocês o seguinte, que o noticiário da meteorologia hoje está profundamente imbricado com um noticiário político, né? Por causa da questão irrefutável de que a vida do homem na superfície do planeta está alterando o clima na Terra. E isso exige soluções políticas que, né, uma parte da população rejeita, e governos que vêm sendo eleitos aí populistas e anocratas estão colocando para agravar o problema, né? Então nós estamos sentindo aqui na pele isso. Olha só o que aconteceu aqui em São Paulo, numa matéria do Brasil de Fato. Olha, uma tempestade atingiu a cidade, a capital de São Paulo, uma pessoa morreu, 176 mil imóveis sem luz. Eu, quando vim aqui para o trabalho hoje, ainda vi muitos semáforos apagados, quer dizer, vai ser um dia de trânsito caótico aqui, quem está no trânsito aí já deve estar sofrendo, né? Aqui uma foto da árvore que caiu bem no centro da cidade, uma árvore bicentenária, 200 anos essa árvore estava aí pedindo socorro, ninguém deu atenção, ela caiu sobre esse carro e o motorista morreu. O que diz a matéria? Uma forte tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde da quarta. Uma pessoa com identidade ainda não divulgada morreu atingida pela queda de uma árvore. A vítima estava dentro de um táxi. Outros 2 ocupantes do veículo foram resgatados, não tiveram o estado de saúde divulgado. O incidente aconteceu na Senador Queiroz, na região da Praça da Sé, no centrinho geográfico de São Paulo. Até às 6h30 da tarde, o Corpo de Bombeiros ainda já havia registrado 158 chamadas para resolver quedas de árvores, 3 por desabamento, 4 por enchente. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência da cidade, houve 2 pontos de alagamento na Zona Leste. Toda a capital ficou em estado de atenção. A Defesa Civil emitiu um alerta severo de chuva para o centro e as zonas oeste e norte. Portanto, a situação foi muito caótica aqui e tivemos o registro, infelizmente, dessa pessoa que faleceu por causa, né, da árvore que caiu em cima do carro dele. A passageira que estava no carro, né, deu uma entrevista para o Estadão e disse o seguinte, olha, a gente enxergou, pode botar no ar, Alex, por favor? A gente enxergou a morte, né? Está aí na manchete. Então está aqui o vídeo do que aconteceu, eu não vou mostrar para vocês por uma questão de direito autoral. A matéria diz o seguinte, 3 mulheres viveram um momento de grande tensão durante a chuva de ontem. Elas estavam a bordo do carro que foi atingido pela árvore que caiu na rua Arthur Azevedo, isso em Pinheiros, hein? Bairro de Zona Oeste. Não é o mesmo evento do centro da cidade, é outro, é esse aqui, ó. Tá vendo só? Bom, o veículo ficou bastante danificado, os vidros das portas dianteira e da traseira ficaram totalmente destruídos. Do capô e do para-brisa era possível ver os efeitos do impacto da vegetação que cedeu. As 3 vítimas não tiveram, felizmente, ferimentos graves. 2 delas, Raquel Nascimento e Cristiane Andrade, trabalhavam no setor administrativo do Hospital das Clínicas, afirmaram que tinham saído por volta das 17 horas, ficaram presas no trânsito e no carro também estava lá a irmã dessa moça chamada Raquel. Então passaram um baita susto, né? E felizmente não aconteceu nada de mais grave. Lá no Rio de Janeiro, como você está vendo aí nessa matéria do Jornal o Dia, o temporal também derrubou árvores, provocou problemas no metrô e os problemas ainda persistem, porque houve cortes de energia que afetaram o intervalo entre os vagões e os trens da Central do Brasil, apesar do blackout provocado pelas chuvas, continuam circulando, ou continuavam até agora há pouco, circulando bem dentro do horário, né? Olha aqui, ó, mais quedas de árvore aqui lá no Rio de Janeiro, tá vendo só? Olha, carros amassados, prejuízo financeiro. Felizmente lá não houve a fatalidade que houve aqui em São Paulo. O que diz a matéria do dia? As fortes chuvas que atingem principalmente zona sul, norte e central do Rio entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta-feira, ontem, causaram muitos estragos, 15 árvores caíram pela cidade, o metrô chegou a ser paralisado, né? Então, tá aí a síntese da informação do que aconteceu lá no Rio de Janeiro. E hoje teremos mais chuva por ali. E sabe o que é uma pena? Não é só o prejuízo que isso causa, enfim... Oi, fale. Aham. Tá, isso foi para todo mundo ou só para mim, Alex? Então repete para todo mundo, para a gente anunciar. Bom dia, pessoal. Esse print, essa foto, foi o André Uzeda, que é nosso roteirista do N1, que ele tirou e me pediu para comunicar aqui. E também tem um vídeo, se você quiser, Panuso, eu posso rodar Pode colocar, também. por favor. Roda para a gente aí
O André Uzeda, nosso editor aqui, ele filmou isso aí agora há pouco, olha só. Árvore caída. Sabe onde é que é isso, Alex? Em Pinheiros. Pinheiros, né? O bairro que Isso. foi bem castigado pelas chuvas ontem, é onde aquelas 3 moças ficaram, quase foram vítimas aí da queda da árvore, né? A localização é Rua Joaquim Antunes, em Pinheiros. Ele acabou de me informar. Muito bom. Obrigado, André, por ter trazido essas imagens aí. Muito triste isso que aconteceu em São Paulo ontem, né? Mas vamos dar sequência aqui. Olha, a previsão do tempo hoje, como é que vai estar lá para o Rio de Janeiro? Olha, o Rio de Janeiro deve ter um dia chuvoso. Segundo dados do tempo agora, a cidade tem previsão de temperaturas entre 23 e 35, 63% de chance de chuva ao longo dessa quinta-feira, né? As águas de março castigam bastante o Rio de Janeiro normalmente. Então, cariocas e fluminenses, prestem atenção ao que vai acontecer hoje aí. Fiquem atentos, cuidado com as árvores, né? Cuidado no trânsito e, enfim, e boa sorte para vocês. Começando aqui o noticiário político, peguei do Metrópolis essa informação super relevante. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar o caso das sobras eleitorais que pode provocar a perda de 7 mandatos parlamentares. O que é isso? Sobra eleitoral é aquela fração que sobra depois de feita a distribuição das vagas de acordo com o percentual do coeficiente partidário. Então sobra sempre 0, alguma coisa atrás da vírgula, que seria uma fração de vaga a que os partidos teriam direito, né? E agora o Supremo Tribunal Federal está disciplinando o assunto, uma vez que parece ter havido uma clara inconstitucionalidade na eleição, diplomação e no mandato desses 7 parlamentares. Vou ler para vocês aqui. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento de 2 ações que questionam as regras de distribuição das chamadas sobras eleitorais nas eleições proporcionais, ou seja, para o cargo de deputados e vereadores. Senador não entra aqui porque senador é candidato majoritário, tá? É igual ao governador, é a mesma regra. Quem tem a maior parte dos votos ganha, não passa pela distribuição proporcional pelos partidos, né? A decisão pode impactar diretamente as vagas ocupadas por 7 deputados federais. Eles podem perder os mandatos caso a Corte entenda que há inconstitucionalidade valendo na Lei 14.211 a partir de 2022 e não de 2024. Como é que é isso? O plenário do Supremo formou maioria para invalidar a lei que fixou o entendimento de que só poderia concorrer às sobras dos partidos quem obtivesse pelo menos 80% do quociente eleitoral, divisão dos votos válidos, aquilo que eu falei, né? Recebidas pela quantidade de vagas. Divide o número de votos que o partido recebeu pelo total de votos e se aplica esse coeficiente, ao total de vagas. Além disso, os candidatos deveriam somar em número igual ou superior a 20% do quociente. Também, por maioria, foi declarada inconstitucionalidade da regra do Código Eleitoral, com a previsão de que, caso nenhum partido alcançasse o quociente eleitoral, as vagas seriam preenchidas pelos candidatos mais votados. No entanto, o colegiado definiu que essa decisão seria aplicada a partir das eleições de 2024 e não afetaria o resultado de 2022. Mas o PSB entrou com embargos de declaração, pediu que a decisão seja aplicada a partir de 2022. E isso vai refletir nos atuais mandatários, né? Quando o caso estava quase definido pelo plenário virtual com 6 votos a favor da aplicação em 2022, o André Mendonça pediu destaque do julgamento e agora as ações diretas de inconstitucionalidade vão para o plenário físico com os votos zerados, ou seja, pode mudar tudo, mas é bastante improvável, né? E aí diz aqui a reportagem do Metrópolis que se o plenário aceitar o recurso da legenda, 7 deputados eleitos em exercício do mandato perderiam os cargos e seriam substituídos por outros candidatos que não assumiram, né? Quais são os deputados? Professora Gorete, tá aqui, ó, a lista para vocês aqui, ó. Professora Gorete, do PDT do Amapá, Silvia Wanhapi, do PL do Amapá, Sonise Barbosa, do PL também do Amapá, Doutor Púpio, do MDB do Amapá, Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, Lebrão, do União Brasil e Lázaro Botelho, do Progressistas do Tocantins, né? Portanto, só bolsonarista nessa relação, hein, gente? Só bolsonarista. Não, tem a professora Gorete, que não é, que é do PDT, né? Mas esses 7 aqui estão com a corda no pescoço, tá? Então vamos aguardar o que o plenário do Supremo vai decidir. Provavelmente o resultado não vai ser tão rápido assim, porque agora os ministros precisam fazer seus votos e apresentar lá ao plenário do Supremo. Gente, por falar em disparate, vocês viram
a declaração da Baby do Brasil, a famosa Baby Consuelo. A Baby Consuelo, não sei o que está acontecendo com ela, parece que perdeu um pouco do juízo depois de se transformar numa fanática religiosa, né? E ela declarou o seguinte, numa boate, ela dando um show, ela afirmou que era preciso perdoar, inclusive, aqueles que estupraram, aqueles que praticaram molestamento sexual. Isso gerou uma polêmica incrível. Como uma mulher que foi assim, que esteve na vanguarda de todos os movimentos feministas, empedernida e tudo mais, faz uma declaração estapafúrdia dessa. E isso acabou gerando consequências, né? Porque ontem ficou todo mundo assombrado com isso e algumas pessoas passaram do assombramento para a prática. Por exemplo, a Sâmia Bonfim. Ela entrou com uma ação, né? Acionou o Ministério Público, está aí a manchete do UOL. Sâmia, oi. Sâmia foi um culto numa balada. Foi um culto numa balada, exatamente, foi numa boate. Culto na balada, exatamente. É estranho, né? Mas tudo bem, quer fazer culto na balada, não tem nada contra. Mas estava lá, ela começou a fazer uma pregação religiosa, ninguém entendeu muito, e aí veio essa história de perdoar os estupradores, né? Olha, a matéria diz o seguinte, a Sâmia Bonfim, do PSOL, acionou o Ministério Público de São Paulo para investigar o culto evangélico realizado na boate The Edge, na capital paulista, depois que a cantora Baby do Brasil pediu às vítimas de abusos sexuais que perdoem os seus abusadores. A Sâmia afirmou que o discurso da Baby é inaceitável e criminoso. A deputada acionou a promotoria para que investigue e responsabilize os responsáveis pelos eventuais crimes cometidos nesse culto na boate. Aliás, culto na boate é legal, né? Porque fica animado, hein, Alex? O que você acha de um culto na boate? Eu acho que é uma revolução dos cultos evangélicos. Estou ansioso para as próximas. Você é evangélico? Não, sou católico. Ah, bom, então não vale para Alex, né? A gente não vai ver padre na boate, com certeza. Sim. Bom, o que diz a Sâmia? A deputada ressaltou dados sobre a violência sexual que atinge principalmente mulheres e crianças. A parlamentar apontou que no Brasil são registrados 9 estupros por hora, tá? 9 por hora. E que em 61% dos casos as vítimas são menores de 14 anos. E aí, Baby Consuelo, vai perdoar esses caras, agressor, estuprador de criança, sabe? Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, né? Padrastos, pais, tios, avós que fazem essa covardia, essa crueldade, homens que submetem mulheres, isso é coisa para perdoar. Deixa Deus perdoar, mas aqui na Terra não, a gente não tem nada a ver com isso, com perdão. Perdão é para Deus, para quem acredita em Deus. Aliás, tem muita gente, como eu, por exemplo, que nem acredita e não acredita em consequência nenhuma após a morte. Então, o negócio é justiça aqui, sabe? Pedir para perdoar estuprador no país que é o campeão mundial de feminicídios e que é um dos países mais violentos para com a criança no mundo, é realmente um disparate, né? A deputada Sâmia Bonfim afirmou que incentivar as vítimas a não denunciar o abuso é parte da cultura de estupro que nos assola. Eu tenho em casa um caso assim, a minha filha, a Bruna, foi vítima de um namorado truculento e violento e vi na minha pele a dificuldade que existe para que uma mulher enfrente isso, porque ela sai tão machucada de episódios de abuso, né, que muitas vezes ela prefere o silêncio. E muitas vezes ela não conta, como foi o caso da minha filha, não conta com o apoio da família. A minha filha contou com o apoio da família e prosseguiu em frente e agora vai haver o julgamento desse abusador. Mas muitas mulheres preferem o silêncio a enfrentar os estigmas que decorrem de uma denúncia como essa, né? E além de investigar a Baby do Brasil, a Sâmia Bonfim pediu também, pediu ao Ministério Público que investigue essa casa noturna The Edge por omissão. Então, é um absurdo isso aqui. Baby do Brasil, olha, eu ouvia suas músicas na minha adolescência e ficava impressionado com quão revolucionária você era. Me espanta saber que uma mulher que tem o seu perfil virou uma reacionária de carteirinha, né, pugnando pela absolvição de gente que estupra mulheres, de gente que molesta crianças, né, como se fosse possível perdoar esse tipo de atrocidade. Outro assunto ainda da seara político-policial é o destino das emendas PIX, sabe? Aquelas emendas que não estão ancoradas por nenhum trabalho técnico, que decorrem apenas da vontade de um deputado ou senador e da conjugação de interesse com um prefeito,
muitas vezes, né, formando grupos, organizações ou quadrilhas para desviar dinheiro público, que é o que acontecia assim, à larga no Brasil. A gente está vendo agora o quanto essa franquia pleiteada por deputados e senadores é maléfica para o país. Por quê? Porque ela permite o silêncio, a omissão do nome do destinatário do dinheiro e do autor da emenda. A impossibilidade de rastrear a aplicação do dinheiro, elas criam vícios insanáveis. Esses vícios estão na mão da pior espécie de gente que está aí às voltas com a corrupção no Brasil, né? Então, temos aqui a informação de que o Ministério Público Federal, bota aí para mim, Alex, obrigado. O Ministério Público Federal está recomendando processos criminais em 361 municípios brasileiros, hein? Por causa das tais emendas PIX. A matéria do UOL diz o seguinte, olha, o Ministério Público Federal orientou procuradores federais a prepararem ações em 361 municípios que não prestaram contas sobre como usaram as emendas PIX. São municípios que receberam verbas em 2024 e foram notificados pelo MPF sobre a necessidade de apresentar um plano de trabalho para informar como seriam essas emendas, mas ainda não prestaram informações. No ano passado foram enviados 279 milhões em emendas PIX para cidades que não fizeram essa prestação de contas. Ou seja, não se sabe de jeito nenhum como é que foi usado esse dinheiro, como é que foi usada essa grana, né? Vamos prosseguir aqui, olha. Antes de falar sobre as medidas do orçamento, eu quero falar sobre um evento que aconteceu ontem e teve a participação do presidente Lula, que foi o lançamento, com a assinatura da medida provisória, para beneficiar aí pessoas que estão empipinadas, né? São trabalhadores da iniciativa privada, têm um emprego com carteira assinada e aí o governo criou uma espécie de crédito consignado que começa a valer a partir do dia 21, mas ainda não integralmente, tá? Então ontem foi o lançamento pelo Lula diz, numa solenidade de assinatura da medida provisória. Eu vou pedir, nós vamos antecipar aí, eu passei a ordem de exibição desses vídeos aqui para o Alex, mas Alex, eu vou pedir para você começar pelo número 3, que é o Lula consignado, para a gente ver o que disse o presidente ontem. O presidente comparou o lançamento ou equiparou o lançamento dessa linha de crédito a uma revolução no sistema creditício. Por quê? Porque isso vai permitir juros mais baratos. Embora não haja um teto formal, o governo tem os mecanismos de controle do acesso a essa linha de crédito e vai estar ali de olho no que vai acontecer. O que se espera é que os empréstimos pessoais, que hoje custam aproximadamente 100%, 120% aos tomadores, possam ser substituídos por quem tem carteira assinada por esses empréstimos consignados que aliviam a carga de juros e aliviam, portanto, o peso da dívida dessas pessoas, da amortização da dívida no orçamento dessas famílias, né? Mas o próprio Lula disse ontem na abertura que, a despeito da importância do advento desse instrumento de crédito, é muito importante que as pessoas não usem esse instrumento para se endividar, como nós vamos ver agora. É importante que vocês saibam que o empréstimo é muito bom quando a gente pega o empréstimo para utilizar numa coisa que vai aumentar o nosso patrimônio. A gente não pode ficar habituado a pegar o empréstimo para pagar outro empréstimo, pegar mais um empréstimo para pagar outro empréstimo. A gente não vai melhorar a vida da gente assim. A gente tem que fazer um empréstimo para comprar alguma coisa que melhore a nossa capacidade, sabe, de viver melhor, melhorar a nossa casa, melhorar a educação do nosso filho, melhorar a qualidade de roupa que os nossos filhos vestem. É para isso que a gente pega o empréstimo, para tentar resolver um problema de doença, para garantir que uma pessoa possa ter um tratamento adequado. A gente não pode achar que nós estamos fazendo uma política para vocês se endividarem e ficar pagando. Eu pego no Itaú para pagar o Bradesco, pego no Bradesco para pagar o Banco do Brasil, pego no Banco do Brasil para pagar a Caixa, pego na Caixa para pagar o BADA, pego no BADA para pagar o BNB. Não! Pois é, usar com parcimônia esse instrumento que ainda não está à disposição, né? E olha, ainda tem um problema na implantação disso tudo, que a banca que normalmente controla todo o processo de concessão e acesso a essas linhas de crédito, dessa vez pode, segundo fontes do mercado financeiro, criar alguma resistência, porque agora a contratação será feita por intermédio de sites públicos do governo, é o que se espera que aconteça, né? Mas, gente, o que pegou mesmo nessa solenidade foi uma fala machista do presidente Lula. Aliás, foram duas.
né? E é bom chamar a atenção disso porque o presidente Lula precisa se atualizar urgentemente, porque realmente, assim, uma vez por semana ele tem falado coisas que dão motivo para que a direita caia matando, como foi o caso de ontem. Ontem foram duas. Primeiro, ele chamou um nordestino de cabeção, né? Mas isso não foi o pior. O pior foi a fala dele sobre a ministra Gleisi, né? Dizendo que foi para provocar uma melhor relação entre o governo e o Congresso que ele colocou uma mulher bonita na Secretaria de Relações Institucionais. Vamos ver, depois eu explico a confusão que isso deu. Roda, Alex. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês. Pois é, uma fala podia ter passado sem essa, mas o Lula adora discursar. Então, agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses escorregões, o Lula tem 80 anos de idade, ele é um sujeito que tem problemas estruturais, como todo mundo. Eu também tenho, você aí que é mais velho também devem ter, não é culpa da gente. A gente nasceu em um contexto cultural muito diferente dos dias de hoje, né? Então, crucificar o cara por causa de uma bobagem ou outra que fala não é correto. Mas a direitona usou isso para esculhambar o Lula. Justo quem, né? Justo a direita, que é machista, perversa, que quer submeter a mulher ao homem, enfim. Mas, dando motivo, eles aproveitam e acontece isso, né? E por falar nisso, ontem, nos Estados Unidos, aconteceu uma cena bizarra lá. Numa reunião em uma das comissões do Congresso, o presidente da sessão chamou a única deputada trans da história dos Estados Unidos de senhor. Deu um bafafá grande e um deputado democrata que estava presente à sessão acabou exigindo do presidente que fizesse a apresentação correta, o que não aconteceu e a sessão foi encerrada. Vou mostrar para vocês, por falar em preconceito, como é que foi essa história. Roda, Alex. I now recognize the representative from Delaware, Mr. McBride. Thank you, Madam Chair. Ranking Member Keating, also wonderful. Mr. I'm Chairman, sorry. could you repeat your introduction again, please? Yes, we have set the standard on the floor of the House, and I'm simply, What is that standard, Mr. Chairman? the Would you standard, repeat what you just said when I- you introduced a duly elected representative from the United States of America? Please. I will. The representative from Delaware, Mr. McBride. Mr. Chairman, you are out of order. Mr. Chairman, have you no decency? I We mean, will- we will- I've come to know you a little bit, but this is not decent. We will continue this You hearing. will not continue it with me unless you introduce a duly elected representative the right way. This hearing is adjourned. Pois é, lá nos Estados Unidos, hein? Acontece também. Mas não é só lá não, viu, gente? Aqui, vou refrescar a memória de vocês agora. A gente fica estupefato com isso, porque realmente é um comportamento que não se coaduna com o espírito do tempo, né? Dessa década do século XXI. Mas, como eu disse, quero refrescar a memória de vocês, lembrando que esses absurdos acontecem a todo momento aqui no Brasil e são tão volumosos e tão numerosos que a gente até se esquece. Mas vamos lembrar? Alex, roda o VT número 2 aí, preconceito de deputados, por favor. Homem nasce como homem com binga, portanto, com pinto, com pênis. Mulher nasce com sua cocota, sua tcheca, portanto, sua vagina. Mesmo com o direito à fantasia, homem, mesmo cortando a binga, não vai ser mulher. O senhor tentou impedir. Esta afirmativa é mentirosa. Eu estou querendo proteger Vossa Excelência. Isso é uma afirmativa mentirosa. Se eu quiser, eu vou para a justiça, processo o senhor e boto o senhor na cadeia. A senhora ele não vai me ameaçar, não. Então, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu te chamo de vereadora, sempre, porque eu sou um cara educado. Eu não quero te desrespeitar, te ofender. Mas, no debate de gênero, que é o debate que vocês sempre colocam, eu não posso me eximir de dizer que biologicamente Vossa Excelência é homem. Eu sempre acho que há algum problema individual com a sexualidade dessa gente da direita, porque não é possível tanto desrespeito assim, não é possível entender que a pessoa não tem o direito de ser chamada daquilo que ela estabelece para si, né? E vem falar em respeito, sabe? Vem falar em respeito. Olha, daqui a pouco nós vamos falar, porque isso é uma forma de violência, concorda comigo? Não? Ou você está entre esses aí que acham que
o sexo natural, o sexo ao nascer é que deve determinar como é que eu vou me referir a alguém com quem eu dialogo, sabe? Mas a gente viu aí, né, no Brasil isso acontece a todo momento, está acontecendo lá nos Estados Unidos, parece ser uma coisa que tem uma estratégia global de desrespeito, porque essa gente tem problemas com a própria sexualidade, não é possível que não tenha, sabe? Não é possível. Eles explicam, os fanáticos religiosos, que é porque Deus mandou crescer e reproduzir, a reprodução não é possível entre casais homoafetivos, mas isso só não justifica tanta implicância. A questão eu acho que está no campo pessoal mesmo, sabe? E por falar em violência, né, violência verbal, essa violência que vem sendo imposta ao mundo, e voltando aqui ao evento do qual o Lula participou ontem, ele também definiu quais são os seus inimigos nessa cruzada mundial aí. E ela tem muito a ver com a violência política e com aquilo que acontece na Argentina, nos Estados Unidos e em outras paragens do mundo. Vou pedir para o Alex soltar para mim o VT número 4. Alex, por favor. Bons ministros, bons presidentes de banco, bons deputados, bons amigos sindicalistas, bons amigos do povo. Por que eu há de ficar nervoso? Por que eu vou fazer bravata? Não, gente. Esse foi um VT curtinho, né? Era para ser maior um pouco, mas eu me equivoquei aqui. Fui eu. Bom, gente, não, imagina, fui eu que escalei o VT errado. Mas é isso, o Lula disse que não quer ser como o Milei, não quer ser como o Trump, que ele está tranquilo, está de bem com a vida e não quer isso. E por falar em Milei, o que aconteceu ontem na Argentina? Vamos recorrer aqui ao jornal Página 12, né, que é um dos poucos periódicos na Argentina que resistem ainda ao governo Milei. Como a gente sabe, ontem houve um protesto lá de aposentados que começou na Plaza de Maio, na Plaza Rosada, onde fica a sede do governo da Argentina, que terminou, né, com essas imagens aqui. Olha, isso aqui é a imagem de um fotógrafo que registrava a confusão e foi atingido por um petardo da polícia, uma bomba de efeito moral que explodiu na cabeça dele e ele está correndo risco de vida, está num estado muito ruim, internado no hospital lá em Buenos Aires. O jornal Página 12 chamou isso aqui de selvageria, tá? Isso aqui, ó, o governo de Milei rompeu, reprimiu aos jubilados, aos aposentados, né? E isso acabou em selvageria. Eu vou pedir aqui a ajuda do Google Tradutor para que você possa ler junto comigo essa manchete, tá bom? Essa notícia, olha, selvageria. Para evitar a aglomeração de aposentados e torcedores de todos os times que os apoiaram, porque as torcidas organizadas foram em apoio aos aposentados, o governo lançou uma repressão precoce e brutal contra aqueles que começavam a lutar à Praça do Congresso. Em uma caçada humana virtual não vista há muito tempo, atacaram os manifestantes com gás lacrimogêneo, cacetetes e canhões de água, causando dezenas de feridos, vários deles graves, e mais de 100 prisões. Aliás, as prisões, uma juíza local ontem mandou reverter, né? Deixa eu passar aqui para os destaques dessa situação aqui, porque é super importante a gente entender que as pessoas lá estão voltando à rua num movimento parecido com o das primaveras, mas dessa vez com sinal trocado, né? Já não é um movimento, é um movimento de confrontação da direita que está com a sua paciência esgotada, né, com programas malucos inventados por anarcapitalistas muito irresponsáveis e que lançam o país na pobreza absoluta em benefício de quem? De uma categoria muito pequena de gente, que são os oligarcas, né? Numa plutocracia autêntica para beneficiar os mais ricos em detrimento do interesse dos mais pobres. A próxima manchete que nós vamos ver aqui é essa que que o Alex vai colocar na tela para a gente. Era um fotógrafo que ficou ferido, a informação também do Página 12, durante a repressão e está em estado grave. O fotojornalista Pablo Grillo foi ferido na cabeça por uma bomba de gás lacrimogêneo disparada pelos seguranças. E aí começam a enumerar os responsáveis por essa repressão, né? E o nome que mais está na boca dos argentinos é da ministra Patrícia Bullrich, uma espécie de Paulo Guedes de saia lá da Argentina, e que depois veio justificar as agressões da polícia e a repressão com falácias e mentiras facilmente desmontáveis, né?
Mas eu vou me ater a isso que está aqui, depois a gente passa para o campo geral das causas e dos efeitos disso. Um fotógrafo que capturou imagens da marcha de aposentados até o Congresso ao lado dos torcedores dos clubes de futebol ficou ferido durante a repressão brutal das forças de segurança ordenada pelo governo. Pablo Grillo, fotojornalista independente, foi atingido na cabeça por um cartucho de gás lacrimogênio que as forças de segurança dispararam contra os manifestantes, internado no hospital Ramon Ramos Mejia, e o estado dele é grave. Ele trabalhava de forma independente, chegou ao hospital onde foi encaminhado com traumatismo craniano grave com perda de massa cerebral. Passou por uma cirurgia e o prognóstico dele não é bom, é um prognóstico reservado, né? Vamos passar aqui para o próximo assunto abordado pelo página 12, que é a situação do presidente Milei, né? Milei, aliás, eu preciso lembrar que é Milei, que não é Milei. O que acontece? Vocês lembram que 3 semanas atrás, Milei foi para a internet para fazer propaganda de um golpe, uma trapaça, né? Uma arapuca que drenou mais de 4 bilhões de dólares da poupança de argentinos e de outros investidores do mundo que acreditaram na fala desse presidente picareta, desse vigarista do Milei, e foram investir dinheiro numa criptomoeda que acabava de ser lançada. Minutos depois, os pilantras que estavam por trás dessa criptomoeda esperaram a primeira valorização, né, uma valorização que multiplicou muitas vezes o capital deles, venderam as suas criptomoedas e vazaram, né? Entre eles, o principal cabeça dessa história toda, um assessor formal do presidente da República. E agora, o que parecia improvável está acontecendo aí nas páginas 12. Revés do governo, o Congresso avança com investigação do que eles chamam lá na Argentina de Cryptogate, né? Vou mudar aqui para o português para a gente ler isso aqui. Em uma sessão que terminou em escândalo, a oposição conseguiu enviar às comissões os projetos de pedidos de relatórios, interpelação e criação de uma comissão investigativa sobre o mega golpe da Libra, que era o nome dessa criptomoeda. Antes que a sessão terminasse um escândalo gigantesco, enquanto lá de fora do Congresso havia todo esse quebra-pau que a gente viu agora, a oposição na Câmara dos Deputados conseguiu avançar um passo com 2 iniciativas complicando e muitas coisas para a Casa Rosada. A criação de uma comissão investigativa e a interpelação de várias autoridades nacionais para explicar o Cryptogate, o golpe multimilionário envolvendo o presidente Javier Milei. Os legisladores ordenaram que os comitês da Câmara se reúnam na próxima terça-feira, ou seja, semana que vem, né, para emitir uma decisão sobre esses projetos de lei, permitindo que eles sejam discutidos na Câmara nos próximos dias. Então, Milei se havendo lá, dessa vez, com enfim, com as suas próprias idiosincrasias, né? Porque o sujeito chegou de uma maneira arrogante, fazendo pouco caso de todo mundo, daqueles que dependem do Estado para a sua sobrevivência, como os aposentados, que agora deflagram esse movimento, enfim, transformando a Argentina numa espécie de sucursal do inferno para todo mundo, colocando em condição de pobreza absoluta mais de metade da população. Tudo para quê? Para resolver uma inflação renitente, que poderia ter sido resolvida, por exemplo, com medidas mais sensatas, como foi o Plano Real aqui no Brasil. E a falta de acolhimento desse grupo de anocratas, né, de populistas e de anarcocapitalistas continua provocando reações também nos Estados Unidos, né? Olha só. O cara foi eleito outro dia, 77 milhões de votos. Estou falando do Trump já, agora, lá nos Estados Unidos, tá? E as ações espevitadas dele começam a fazer ecos negativos, tanto no empresariado, quanto a gente viu ontem, 100 maiores empresas se reuniram para reclamar da guerra comercial movida por Trump, e agora, né, sai uma pesquisa afirmando isso, que você vai ver aqui, numa matéria que está no G1. A maioria dos norte-americanos considera ações de Trump na economia muito erráticas, não é pouco erráticas, muito erráticas. Vamos ver do que trata isso aqui. Uma pesquisa Reuters Ipsos, né? Uma agência bem reputada e um instituto de pesquisa respeitado, divulgada ontem, mostra que a maioria dos americanos acredita que o Trump está sendo muito errático em suas ações para a economia dos Estados Unidos. A pesquisa entrevistou 1.422 adultos norte-americanos em todo o país entre terça e quarta. Margem de erro de 3 pontos percentuais. E para 57%, quase 2/3, né, dos entrevistados, incluindo 1 em cada 3 republicanos, as políticas do presidente têm sido instáveis.
No radar estão os esforços de Trump para taxar as importações e o início de uma guerra comercial global. É o que diz aqui a matéria do G1 sobre isso. Portanto, os americanos, né, que poderiam se sentir beneficiados de alguma forma pela insanidade desse governo que elegeram, eles começam a pular fora da canoa, inclusive os que elegeram Trump, né? Um terço dos republicanos. Imagino que todos os republicanos devem ter votado lá no seu candidato, que era o Donald Trump, mas um terço deles já pulou do barco. O que vai acontecer com um governo que se torna impopular? A gente sabe que existe, né, uma força entrópica atuando sobre o Império Americano, que essa guinada à direita, com gente fazendo sig-heios, né, enfim, empunhando símbolos nazistas, que isso tudo reflete talvez o fim de um tempo que há muitas décadas é anunciado, que é o declínio do Império Americano. Isso tudo está acontecendo agora. E o que diz a lei da entropia, que é uma palavra difícil que a gente de vez em quando usa aqui para falar de sistemas que vão se desagregando? É a segunda lei da termodinâmica. Ela fala que quanto mais o tempo passa, mais os sistemas tendem à desagregação. E essa desagregação vai crescendo a um ponto em que a energia interna do sistema já não é capaz mais de sustentar a sua reorganização. É como o que acontece na casa da gente quando a gente não arruma. Ela vai ficando cada vez mais bagunçada, tem uma hora que não dá mais para voltar atrás. Tem que derrubar a casa para começar de novo, né? E os sinais dessa entropia começam já pelas defecções de algumas pessoas que deveriam estar ao lado dessa história toda, né? Até porque são próceres desse processo e estão mudando aí comportamentos do mundo, como, por exemplo, a família do Mark Zuckerberg. Põe na tela para mim essa matéria do UOL, fazendo favor, Alex. Olha, a Priscila Chan está se esquivando sobre o Trump, sobre o negacionismo, para reforçar compromisso com a ciência. Quem é a Priscila Chan? Priscila Chan. Ela é cofundadora e CEO da Chan Zuckerberg, conhece esse nome? Initiative. Ele participou hoje de um painel, ontem, né, de um painel em Austin para discutir como a inteligência artificial pode revolucionar a medicina. Ela foi perguntada sobre o impacto dessa despriorização da pesquisa científica pelo novo governo e a sua presença na posse de Trump. E ela, que é esposa do Zuckerberg, não por acaso, Zuckerberg, né? Ela, que é esposa do Zuckerberg, mostrou que não está contente com isso, né? O Zuckerberg é o fundador da Meta, aquele que correu, né, se assanhou com o Trump aí para mudar os códigos de conduta e para diminuir a triagem, né, da boçalidade da extrema-direita na sua rede social. Agora a mulher dele está dizendo que não gosta disso, não. Ela afirmou que os compromissos da sua fundação permanecem inalterados, embora tenha feito pequenas mudanças para responder às novas regras. A CZI está criando um dos maiores clusters de inteligência artificial para pesquisa biomédica. O objetivo é viabilizar a construção de células virtuais, modelos digitais capazes de prever o comportamento celular para poder acelerar as descobertas médicas. E, bom, então a gente está vendo aí que o negacionismo tem limite, né? Até na família de quem está apoiando essa história toda, ele tem suas limitações. Ou seja, a população, como a gente viu pelo que aconteceu hoje na Argentina, não compra sem contestar tudo o que é feito, né, aí por essa turma neoliberal que se arroga em defensores absolutos da liberdade de expressão e donos dessa forma estranha de democracia, que é a democracia dos plutocratas, né, a democracia só para os mais ricos. Vamos voltar, antes de encerrar o programa, aqui para os assuntos nacionais. O governo está readequando as suas despesas no orçamento, né? O orçamento de 2025 está para ser votado, vai para votação daqui a uma semana, no dia 19, provavelmente começa a ser votado, e o governo está readequando os empenhos para poder fazer face às restrições que todo mundo sabe que vão acontecer esse ano, né? Então, eu quero que o Alex ponha na tela para a gente essa matéria aqui, que é uma matéria do G1, dizendo que o governo está cortando 7 bilhões e 700 milhões do Bolsa Família e ampliando o auxílio gás. Ela dá conta do seguinte: o governo enviou nessa quarta-feira ao Congresso um ofício prevendo um corte de 7 bilhões e 700 milhões no Bolsa Família no orçamento de 2025. O documento, que ainda não está oficialmente protocolado, foi endereçado ao presidente do Congresso e ao presidente da Comissão de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde.
Os ajustes são necessários antes da votação do projeto. Para quê? Para viabilizar a execução de alguns programas do governo, como, por exemplo, o Auxílio Gás. O documento elaborado pelo Ministério do Planejamento prevê um acréscimo de 3 bilhões nos recursos do auxílio. A peça orçamentária inicial reservava apenas 600 milhões para o programa, mas isso mudou, né? E eu preciso lembrar que no fim do ano passado o presidente anunciou um programa ambicioso de gás que está caminhando lá para o Triângulo Mineiro e para o Centro-Oeste brasileiro, para que as indústrias da região possam se beneficiar do uso dessa parte da matriz energética, né? Do uso desse insumo da matriz energética, né? E o que mais? Olha, quem é que ganha com esse remanejamento de despesas? Vamos ver no Estadão. O governo Lula amplia gastos com o MST e órgãos nas mãos do Centrão e corta até o Bolsa Família, como eu já falei aqui, né? O que vai acontecer com relação ao MST? O governo Lula vai incluir novas despesas na proposta de orçamento de 2025 para contemplar aliados históricos. Já não era sem tempo também, né? Aliados históricos como o MST e também, na mesma leva, né, infelizmente, políticos que compõem o Centrão. São quase 40 bilhões de reais em remanejamentos de gastos na peça orçamentária que irrigam ainda políticas públicas que são vitrine dos governos petistas, como, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esses novos gastos foram enviados ao Ministério do Planejamento, à Comissão Mista de Orçamento e ao presidente do Congresso, como a gente já disse na informação passada. São financiados por cancelamentos ou reduções de outras despesas até então previstas, né? O governo incluiu, por exemplo, esses 3 bilhões para o Vale Gás, manteve fora o programa Pé de Meia. Outras despesas, no entanto, foram cortadas, notadamente no Bolsa Família, que sofreu essa redução, a qual eu já me referi aqui, de 7 bilhões e 700 milhões de dólares. Ainda dá tempo, gente, de falar um minutinho nisso aqui. Olha, os Estados Unidos, né, como a gente vem vendo desde o começo da semana, começaram a sobretaxar todos os países, entraram em vigor as tarifas de 20% de aço e alumínio impostas pelos Estados Unidos para o mundo inteiro, né? E começa também a haver a repercussão. Olha aqui, ó. A União Europeia está anunciando medidas contra as tarifas do Trump para metais. A União Europeia lançou contramedidas, diz o Valor Econômico, na quarta-feira, contra as novas tarifas, com planos de impor suas próprias taxas sobre até 26 bilhões de euros, né, 28 bilhões de dólares em produtos americanos. Então, a coisa está ficando assim. Há uma ação e essa ação implica em uma reação. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, o Brasil se limitou a reclamar, não fez nada, né? Não teve nenhuma retaliação, não houve contrapartida. No Brasil, de fato, está aqui a explicação. O Brasil classifica de injustificável o aumento da tarifa de aço feito por Trump, né? Só que não retalia, não houve nenhuma ação de retaliação, querem resolver tudo no gogó. Será que vai dar certo? O Lula é bom de conversa, mas a conversa com o Trump ainda não começou e há uma implicância recíproca aí para ser resolvida antes que essa escaramuça das tarifas possa chegar a uma boa solução. Antes de encerrar o programa, tem aqui 2 recadinhos para você, né, sobre o que vai acontecer aqui no ICL. Olha, gente, no domingo, 8 da noite, eu tenho falado aqui todo dia, se você ainda não fez a sua inscrição, vá lá. Vamos conhecer a vida do Muhammad Ali, o maior pugilista de todos os tempos, um homem que deu à vida dele 2 sentidos. O primeiro, virar, né, o lutador em que se transformou, espetacular. O segundo, ser um exemplo também de cidadania, porque ele foi um dos grandes nomes da luta antirracial nos anos 70. Se recusou a lutar a guerra do Vietnã porque não queria defender um país racista. Diz que lá em Saigon, provavelmente, ninguém o chamaria de crioulo, né? E assim perdeu tudo que tinha, foi condenado à prisão por deserção, até que foi absolvido pela Suprema Corte e pôde voltar à carreira de pugilista e soltar o vozeirão dele com relação à segregação norte-americana, né? Foi uma das vozes importantes. Quem vai contar como foi a vida do Muhammad Ali é a Mariam Ali, a filha dele, e vai ser domingo às 8 horas da noite. Enquanto você espera o N1, vai aqui no despertaicl.com.br, faz sua inscrição porque é um webinário e você ganha de graça um ingresso para fazer parte dessa enorme plateia virtual que a gente vai formar aqui no domingo às 8 da noite. Segundo recado, qual é o segundo recado, Alex? Coloca na tela aí para mim, por favor.
Não tem segundo recado? Não, então é só esse recado mesmo. Estamos terminando agora. Você fica com o N1. Aproveite bastante a sua manhã e seu dia e a gente se encontra aqui amanhã, sexta-feira, para começar o último dia da semana. Tchau, obrigado pela sua companhia e até amanhã. E ele disse, Marion, você sabia que o seu pai acabou de ser nomeado a pessoa mais famosa do mundo? O jornal New York Times levou 5 anos para permitir que seus escritores o chamassem de Muhammad Ali. Ele literalmente ia desistir da carreira dele para servir a Deus e fazer o que ele sentia que Deus achava certo.